tenho a presença de Deus, sou de Deus, oh glória, aleluia. Automaticamente essa presença está marcando o território. Você lembra? Quando a Bíblia conta então que manifestou um espírito, um demônio, e aí então tentaram expulsar lá, eu te expulso em nome de tal. Usaram lá o nome do apóstolo Paulo, eu te expulso em nome do Deus de Paulo. Você se faz conhecido pela presença de Deus. E os espíritos conhecem quem são de Deus. Quem é de Deus, automaticamente, quando chega em algum lugar, os espíritos sabem. Você quer ver um exemplo? Minha esposa entrou em uma casa, pastora Rose, ó, beijo pra você, mozão. Tá sempre assistindo, quando não assiste ao vivo, ela assiste as reprises. Ela entrou em uma casa e Deus deu uma visão para ela naquele exato momento. Quando ela entrou naquela casa, ela teve uma visão dos espíritos encurralados na parede, nos cantos da parede, como se tivessem assustados por ter entrado alguém cujo poder maior do que o deles. Era minha esposa? Claro que não. Mas aquele que habita dentro dela, aquela presença que está habitando dentro dela. Às vezes não damos tanto crédito àquele que habita dentro da gente. Mas é certo que se o nosso corpo ele foi feito para a habitação de alguém e que esse alguém seja Deus, também pode acontecer de haver um corpo que não tenha a habitação ou a moradia do nosso Deus, o Todo-Poderoso de Israel, do Espírito Santo de Deus. E automaticamente essa casa com um outro morador estranho usando esta casa como endereço. Automaticamente também se faz notório um outro morador que pode estar morando dentro de um homem e dentro de uma mulher. Ou seja, a pergunta é, um crente pode então, o servo de Deus pode estar com espíritos malignos? Possesso de alguma entidade? Se existe uma casa, essa casa então não tem dono, essa casa está vazia. Pelo contrário, o nosso Deus, que é muito educado, ele bate a porta. Estes outros personagens, eles não batem na porta, eles arrombam, entram para poder estar habitando e morando dentro desta casa, que no caso são as pessoas. Quero te chamar a atenção que tanto o espírito, na posição do Espírito de Deus, os espíritos malignos, eles neste momento, eles estão sem um corpo aqui nessa terra. Você sabia disso? Eu vi não sei o que, o espírito ali. Você automaticamente tem autoridade para poder expulsar aquele espírito que teve uma aparição. Mas espíritos desencarnados, não coloca o nosso Deus nisso, porque ele é criador dos céus e da terra, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, ele é o Todo-Poderoso. Mas os espíritos que caíram do céu, que são anjos caídos, todas as vezes que eles são protagonistas de alguma das suas obras, eles são apenas ali usuários, por permissividade, permissão. Já quero te adiantar, então, se uma pessoa está na presença de Deus, ele tem a presença de Deus com ele, o mal não pode entrar. Ele não pode ser possesso. Mas se esta pessoa larga a presença de Deus, se ela automaticamente não tem mais uma intimidade com Deus e com o Espírito Santo, e a sua casa agora se encontra vazia, ela poderá ser arrombada e destruída por estes espíritos opressores. Ô Renato, se eu entendi bem a sua analogia, que eu tô aqui para aprender também, tá? Se eu produtor? Entendi bem a sua analogia, é como se a gente tivesse uma casa que só cabe uma pessoa. É exatamente. Isso? Se só entra se ela estiver vazia. Exatamente. Casa vazia, ele entra. E pode ser ex-pastor, ex-bispo, ex-diácono. Embora, estou usando isso no termo humano, porque aquele que é consagrado a Deus, ele continua com a autoridade, mas automaticamente ele pode ali perder ali todo o poder e receber até um poder das trevas, uma atuação maligna. Vou te contar uma história. Uma diaconisa estava em uma igreja
E ela, inclusive, colocava a mão na cabeça das pessoas. Ela estava lá ajudando o pastor em todas as lidas. E um pastor convidado chegou à igreja e quando ele abriu a boca para começar a orar, naquele momento uma diaconisa, né, uma obreira, ela cai endemoniada. Com a roupa de obreira, de diaconisa. Como se explica isso? Batizada, cheia de Deus, mas ela cai endemoniada? Você quer ver uma outra história também? Essa história assustadora, e principalmente para os pastores que estão assistindo, às vezes precisamos tomar muito cuidado com as pessoas que chegam na igreja, que já dizem eu faço, eu prego, eu canto, Temos que tomar muito cuidado às vezes. Uma certa mulher chegou numa igreja lá do Rio Grande do Sul e assumiu o trabalho de crianças. Essa mulher fazendo um trabalho que chamava muita atenção por juntar muitas crianças e ter ali uma metodologia de ensino infantil espetacular. Mas até que um momento, esta irmã começou então, no meio de uma oração, falar em línguas estranhas e rodar no meio da igreja. Chegava, rodava para um lado, falava em línguas para o outro. Um pastor que tinha o dom de discernimento de espírito, no momento ele chama o pastor, presidente da igreja, e diz: eu posso colocar as minhas mãos sobre ela? O pastor disse: sim, claro que sim. E ele perguntou: ela é o que na igreja? Ele disse: ela é a minha presidente de crianças. Este pastor, ele desce, enquanto ela estava lá, todos buscando o Espírito Santo, e ela estava de uma forma até um pouco diferente dos outros. Quando ele estende as mãos, antes mesmo de encostar a mão na cabeça desta líder de crianças, ela cai endemoniada no chão. Pastor, mas como pode isso? Falando em línguas, presidente de crianças, cheia do Espírito Santo diante de todos, ao momento que o pastor ali intercede, ela cai endemoniada. Quer dizer, ela estava então naquele momento afastada da presença de Deus? Óbvio e claro que sim. Então pode alguém comandado pelo inimigo, pelo diabo, estar à frente de uma obra, de uma igreja ou de um ministério tão importante quanto o ministério infantil? Sim. E alguns, eles ganham um título, agora, biblicamente, de falso profeta ou falsos profetas. Quer dizer, então existe o verdadeiro profeta, existe o falso. Se o espírito da verdade habita no profeta, ele é um verdadeiro profeta. E se um espírito maligno habita em um profeta falso, automaticamente ele se torna, então, de fato, um falso profeta. E aí, então precisamos ter o espírito de discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. E às vezes poderemos estar sendo dirigidos, às vezes, não pelo Espírito de Deus, mas por espíritos enganadores. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, que virão muitos, não é? Não está escrito na Bíblia? E eu posso te afirmar que nesses últimos dias, o que mais tem são espíritos estranhos no meio do povo de Deus, querido produtor.